Fala, fera, sejam muito bem-vindos aqui na nossa aula de porcentagem e razão proporção, nosso QAP de matemática por banca Sebrasp. Vamos nessa? Nossa primeira questão na tela está dizendo o seguinte: sabe-se que em 200 litros de um tipo de vinho A existem 30 ml, ou melhor, 30 litros de álcool, e que em 150 litros do vinho do tipo B existem aí 21 litros de álcool que são uniformemente diluídos. Considerando essas informações, julgue o item seguinte, né? 1 litro de vinho do tipo A tem mais, olha o gatilho da Sebrasp, tem mais de 12%? Vamos ver isso. Então, olha só, vamos colocar aqui. Como ele está colocando o tipo A, eu não vou nem observar o tipo B, tá? Ó. Então, lá no tipo A, ele disse que temos um volume, e esse volume aqui é o volume total, ok? De 200 litros de vinho. Onde desses 200, nós temos 30 litros de álcool, ok? 30 litros de álcool. Tudo bem. Ele quer saber se em 1 litro nós vamos ter mais de 12% de álcool. Então, puramente aí uma questão sobre regra de 3, sobre proporção, não é mesmo? E o que a gente pode fazer aqui? Um cálculo super fácil, super tranquilo. Olha só, eu sei que 200 litros dessa bebida do tipo A equivale a todo o volume, né? Então, vamos chamar isso aqui de 100%, tudo bem? Professor, beleza. Só que dentro desses 200 litros, nós temos 300 litros. 300 não, desculpa, 30 litros de álcool. Eu quero saber quanto equivale esse percentual aí de álcool. Então, uma regra de 3 simples, você vai fazer a multiplicação cruzada, né? Então, vai ficar 200 vezes x é igual a 30 vezes 100. Então, nós vamos ter 200 vezes x igual a 3.000. Tranquilo? Posso simplificar, não posso? Esse zero com os dois lá? Professor, pode sim. Então, nós vamos ter que x é igual a 30 dividido por 2. Metade de 30, pessoal, 15. Então, nós temos 15% aí de álcool, tendo 1 litro de bebida, com volume total aí de 1 litro, né? E, poxa, 15% é maior que 12%, não é mesmo? Professor, claro, 15% é maior que 12%. Isso aqui é verdade. Nesse caso, na nossa primeira questão, gabarito certo. Professor, se ele perguntasse o total, o percentual de vinho que a gente tem, ou seja, sem o álcool, vai ser 85%, né? Se 15% é de álcool, 85% é de outras substâncias que fazem aí a composição desse vinho, com a exceção do álcool. Beleza? Tranquilo, né? Então, simbora para número 2. Olha só. Com base na figura acima, que representa dois paralelepípedos, tá? Dois paralelepípedos, retângulos sobrepostos, julga o item abaixo. Aí ele fala o seguinte, ó. 3/4 do volume, ou melhor, 3/4 do volume absoluto, ou seja, do valor absoluto, ou seja, do valor entre a diferença do maior paralelepípedo e menor paralelepípedo, mostrado na figura, equivalem, ou seja, é igual. Posso colocar aqui como igual. A metade do volume total do sólido formado pelos dois paralelepípedos. Primeira coisa, ficou um pouco confuso, né? Mas eu vou te mostrar aqui como fazer de forma bem simples. Primeira coisa, se ele está falando de volume, eu, no mínimo, preciso saber o volume do sólido maior e o volume do sólido menor, né? Então, vamos chamar aqui, ó, volume do maior, que eu vou simbolizar como Mzão. Como é que eu calculo o volume de um paralelepípedo? É só você multiplicar as arestas. Aresta 1, aresta 2, aresta 3. Professor, falou grego. O que é aresta?
Arestas seriam as dimensões. Um paralelepípedo, um cubo, ele tem aqui, pessoal, 3 dimensões. Por isso que a gente consegue calcular o volume, né? Eu tenho aqui, ó, essa dimensão largura, essa dimensão profundidade e essa dimensão altura. Se eu multiplicar todas essas dimensões, eu consigo calcular o volume. Então, nesse caso, eu posso dizer que o volume é aresta vezes aresta vezes aresta. Ou eu poderia até calcular pela fórmula área da base vezes a altura. Mas a gente vai ver isso lá na aula de geometria espacial, lá no finalzinho do nosso QAP. Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte. Professor, como calcular então o volume do paralelepípedo maior? Tá aqui, ó. É só pegar a aresta dele. Qual é a aresta de comprimento? 10. Qual é a aresta de altura? 3. Qual é a aresta de profundidade? 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 10, 60. 60 centímetros cúbicos. Qual é o volume do paralelepípedo menor, que eu chamei de Mzinho? Mesma coisa, ó. Comprimento, profundidade, altura. Então vai ficar 3 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12 centímetros cúbicos. Então tá aqui, ó, o volume do maior e o volume do menor. Perfeito, prof. Aí ele falou o seguinte lá na questão, né? 3/4 da diferença desses volumes, ou seja, diferença é subtração, né? 60 menos 12. Um menos o outro. Tem que ser o quê, pessoal? Igual ao quê? A metade. Metade do volume total. O volume total seria o quê? A soma, né? É o volume total, então eu preciso de um mais o outro. Então, ó, 3/4 vezes 60 menos 12, 48, né? Igual a metade, 60 mais 12, 72, certo? Professor, mentira. Digo verdade, filho. Agora, eu preciso resolver, deixa eu escrever de outra forma, vou botar assim, ó, 3/4. Talvez fique mais visível aí para você, tá? Ó, se eu simplificar aqui, ó, 4 e 48, por quanto, professor? Por 4. Vamos dividir aqui por 4 e aqui também por 4. Nós vamos ter, então, 3 vezes 48 dividido por 4. Boa, 12. 4 dividido por 4, 1, né? Igual a 2 dividido, ou melhor, 72 dividido por 2. E 2 dividido por 2. Isso aqui vai ficar 1 vezes 36 dividido por 1, né? Professor, o que você está fazendo aí? Eu estou simplificando, ó. Divide aí para mim, 48 e 4. Ó, por 4, 1. Sobra 8, né? 2 vezes 4, 8, resta 0. Então, ó, 12. 72 por 2, fera. 7. 3, sobra 1, né? 2 vezes 3, 6. Para 7, sobra 1. Abaixo, 2. 6, 36. Tá aí. 3 vezes 12, pessoal. 36. 36. Opa! É igual, então? É igual? Professor, é igual. Então, nesse caso, gabarito certo. Então, pessoal, trouxe para você aqui uma questão que envolve razão e proporção, um pouco mais apelativo, porque teve um conceito de geometria espacial. Geometria espacial. Preciso saber o
que é volume. Vamos lá, o que seria volume? Volume nada mais é que um espaço tridimensional. Todo corpo na natureza, como por exemplo esse mouse, ele ocupa um lugar no espaço. Mas não ocupa só num plano. Ele ocupa em outras dimensões aqui em volta. Por isso que ele é um corpo tridimensional. É um sólido revolucionário. Tudo bem? Então, precisei saber do conceito de volume? Precisa. Você viu que não é difícil. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui, deixa eu jogar a telinha branca, calcular, deixa eu voltar lá para a telinha branca, calcular a área de um quadrado. O que é um quadrado? É uma figura plana, cujos lados são todos iguais. Então, se esse lado aqui é 2 metros, aqui também é 2 metros, aqui também é 2 metros e aqui também é 2 metros. O quadrado é um quadrilátero especial, um quadrilátero que tem todos os ângulos iguais a 90 graus e lados iguais. E aí a área dessa figura é base vezes altura. Ou lado vezes lado. Que nesse caso seria quanto? 2 vezes 2, que dá 4 metros quadrados. Mas se eu tivesse um cubo dessa forma, o que é um cubo? É uma figura que possui todas as faces iguais, como se fosse um dado, né? Como se fosse um dado. E aí, se eu projetar aqui, ó, para você ver as outras dimensões, ó, você vê que é como se fosse um dado mesmo, né? E como é que eu calculo todo o espaço aqui dentro? Esse espaço ali dentro é o que a gente chama de volume. Esse volume é aresta 1, aresta 2, aresta 3. Ou base vezes altura. E nesse caso, se fosse igual ao quadrado que a gente fez anteriormente, tudo 2, o volume seria 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8 metros cúbicos, né? Porque isso aqui é 2, isso aqui é 2 e isso aqui é 2. Perfeito? Professor, suave. Simbora então para número 3. Número 3 está dizendo o seguinte. Paulo recebe mensalmente R$ 900 de salário. Então, ó, Paulo tem aí um salário de R$ 900. E este mês ele dividirá em partes iguais com seus colegas, né, de trabalho, Diego e Renato, ou seja, vai dividir com ele mesmo e Diego e Renato um prêmio de R$ 549. Então, ó, aqui está o prêmio que ele vai dividir em 3 partes. Então, ó, eu vou pegar 549 e vou dividir para 3 pessoas. Ok? Acredito que vai dar um valor redondo aí de 183. R$ 183. Vai dar redondinho. Então, ó, aqui está o prêmio. O prêmio dele, R$ 183. Além disso, Paulo deverá descontar do seu salário. Então, ó, nós temos aqui um desconto de 2 vales, né? No valor de R$ 145 o total. Ou seja, o vale é 2 vezes o valor de R$ 145. Que dá a mesma coisa que 290, né? R$ 290. Perfeito. Vamos nessa. Nesse mês, Paulo receberá menos de 85% do valor. Então vou ter que calcular quanto que ele vai receber aqui, né? Ó, quanto é que ele recebeu aqui? Vamos somar. Lembrando que desconto não é soma, é subtração, né? Aqui, ó,
É subtração. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. 900 mais o que ele ganhou do prêmio, 183, menos R$ 290. Isso equivale a 900 menos 200, 700, 610, 810. Isso vai dar em torno de 793. Confere aí. Ó, 900 menos 200 daria 700, né? Então, menos os 90 ali, 610, mais 183, 793 é o que ele ganha. Se o salário do mês 900 é tudo que ele ganha, normalmente, isso é 100%, né? Então, 793 equivale a x. Então, ó, 900x é igual a 793 vezes 100. Posso simplificar, né? Ó, 0, 0, 0, 0. Então, nós temos que x é igual a 793 sobre 9. Então, pessoal, toda vez que eu tenho, né, possibilidade de ter uma simplificação de zeros, faça. Isso vai te facilitar pra caramba. Agora, eu tenho 793 dividido por 9. Vamos lá. 79 por 9, porque 7 por 9 não dá, né? Ó, 9 vezes 8, 72. Isso aqui vai dar 7, certo? 9 menos 2, 7. 7 menos 7, 0. Baixo 3. 8 de novo, né? 8 vezes 9, 72. Resto 1. Para resto 1, coloco um 0, logo vírgula aqui. 1, né? Vai dar 9. Resto 1 de novo. 0 e assim por diante. Então, essa divisão aqui, 793 dividido por 9, dá 88,1%. Veja comigo. Isso é menos que 85? Não, professor. 88 é mais que 85. Então, gabarito errado. Então, gente, perceba, alguns gatilhos são muito importantes na hora de você fazer uma prova da Sebrasp, né? Gatilho de mais, de menos, menos que, mais que. Fique atento com isso. E matemática básica é importante. Professor, fez rápido? Se eu fiz muito rápido, fera, preciso desse feedback seu, tá? Comenta aqui nessa aula, professor, esse passo aqui você fez rápido, esse passo aqui poderia ser feito dessa forma. Professor, tem uma sugestão de uma resolução. Matemática tem uma vista universal, várias formas de resolver. E aí eu encontrei essa que eu achei mais fácil para você nesse momento. De repente pode acontecer de você ter visto uma outra maneira importante aqui e que você se sente mais confortável, né? Então fica à vontade para compartilhar nessa aula aqui embaixo, beleza? Vamos embora. Número 4. Antônio saiu de seu trabalho com R$ 80, que é uma quantidade de dinheiro que ele consegue comprar 20 kits iguais de material. Então, olha só. 20 kits, ele consegue comprar com R$ 80. Tudo bem? Ou seja, eu consigo calcular o valor do kit, né? Ó, 80 dividido por 20. Olha aqui de novo, ó, 0 com 0, simplifica. Ou seja, cada kit tem um valor de quanto? Boa! R$ 4. Esse aqui é o valor do ticket. Aí ele falou o seguinte, ó, ao chegar ao local de compra, constatou que o preço havia aumentado. Se deu mal, ó, preço aumentou. E com isso, R$ 80 ele conseguiu comprar apenas 12 kits. E que sobrou R$ 8. Ou seja,
12 kits, pessoal, tem o valor de R$ 80 menos R$ 8. Por que eu estou colocando menos ali? Porque é o troco. Isso aqui que eu estou colocando, fera, tá vendo? Isso aqui, ó. Troco. Então, nesse caso, 12 kits, deixa eu manter aqui o vermelho. 12 kits, na verdade, deu 70 e quê? 72, né? Então, esses kits, 72 dividido por 12. Então, nesse caso, com o aumento, cada kit deu R$ 6, né? R$ 6. Professor, como assim R$ 6? Ué, só você fazer o seguinte, ó. Divide aí, ó, 72 por 12. Eu poderia, antes de dividir, né, simplificar, né? 72 por 2, 36. 12 por 2, 6. 36 por 2, 18. 6 por 2, 3. Ah, professor, 18 por 3 é 6, né? 3 vezes 6, 18. Então, consegue resolver um pouco mais rápido, simplificando, né? Beleza, aí ele fala o seguinte, com base na situação hipotética, né? A quantidade de kits comprada por Antônio equivale a 0,75 da quantidade inicial. Ah, então ele está querendo fazer uma ponderação. Ou seja, comparação. Então eu vou fazer o seguinte. Em relação à inicial, eu vou pegar o quantos kits foram inicialmente? 20 kits, né? 20 kits. Então eu vou pegar 12 dividido por 20 e isso tem que dar 0,75. E se você dividir 12 por 75, por 20, desculpa, não dá 75 nem a pau, né? Porque 12 dividido por 2, pessoal. Divide aí, 12 por 2, professor, dá 6. Só que como eu tenho um zero lá embaixo, é a mesma coisa que 0,6. E isso aqui, ó, é diferente de 0,75. Ou seja, equivale significa igual. Nesse caso, item errado. Outra forma de resolver, pessoal. Eu não achei os valores dos kits. Ora, se você dividir 4 por 6, dá 2/3, né? 2/3 é a mesma coisa que 0,6666. Aproximadamente aí 0,6, né? Então, item errado. A quantidade de kits compradas por Antônio equivale a 0,75? Não. Gabarito errado. Na nossa questão de número 4. Sucesso? Tranquilo? Número 5. Sabe-se que 200 ml do vinho do tipo A existem 30 litros de álcool, aquela mesma pegada da questão número 1, mesmo texto motivacional, só que agora em relação ao vinho do tipo B. 1 litro do vinho do tipo B tem mais de 10% de álcool? Então vamos lá. Vinho do tipo B são 150 ml. Ml não, né? Litro. 150 litros. Isso aqui, pessoal, equivale a 100%, né? Do vinho. 100% do vinho. Só que não vou nem usar porcentagem, porque 150 litros de vinho tem 21 litros de álcool, né? Álcool
E aqui eu vou colocar fim. Beleza? Então, 1 litro equivale a quanto de álcool? A quanto de álcool? Então, vamos fazer o cálculo, que é o seguinte. 150 vezes x é igual a 21 vezes 1. E aí, se a gente fizer esse cálculo aqui, nós vamos ter 21 vezes 1 dividido por 150. Se a gente for resolver isso, deixa eu puxar aqui para cima. Ó. Eu posso simplificar em cima e embaixo por 3. Que vai ficar 21 por 3, 7. 150 por 3, 50, tudo bem? Show de bola. Olha aqui o macete que você pode aplicar aqui, ó. Se você multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2, não é obrigatório não, tá? Eu vou fazer isso porque você vai enxergar isso, ó. 7 vezes 2, 14. 50 vezes 2, 100. Não é mais fácil? O que é mais fácil? Dividir 7 por 50 ou dividir 14 por 100? 14 por 100, professor. Isso aqui equivale a 0,14 ou 14%. Isso tem mais de 10%? Mais de 10%. Gabarito certo. Show de bola? Tranquilo? Beleza? Sucesso? Então, vamos lá. Vamos para número 6. Está dizendo o seguinte. Em um processo de pedido de patente de um novo equipamento que consta um desenho esquemático desse mesmo equipamento, na escala de 1 para 200. Então, isso aqui, gente, é como se fosse uma miniatura da peça em questão, ok? Considere que um componente nesse desenho esquemático tem a forma triangular. Vamos desenhar aqui um triângulo, né? Hipotético, tá ok? Um triângulo hipotético. De base, né? 2 milímetros e de altura 1,5 milímetros, tá ok? Se nesse componente for feito um material com custo de R$ 2,00 por metro quadrado, por milímetro quadrado, né? Então o custo da peça real. Cara, como é que eu calculo a peça real? É só você multiplicar por 200. Por quê? A peça não está numa escala de 200, então eu vou ter que pegar as dimensões e multiplicar por 200. Toda vez que isso acontecer. Eu tenho um mapa geográfico de alguma área em questão que está dividido por 1000. Então, a área normal, real, é só você multiplicar por esse valor. Então, nesse caso, se eu multiplicar essa dimensão por 200 e essa por 200, eu vou ter o triângulo real, a peça real. Ou seja, a peça real vai ter quanto aí, pessoal? 400 milímetros, 300 milímetros. E a área do triângulo, pessoal, é a base vezes a altura dividido por 2. Nem precisava desenhar a figura, porque ele te dá aí o que é o que, ó? Altura e a base. Então, nesse caso, a área desse triângulo será 400 vezes 300 dividido por 2. Se a gente simplifica 400 por 200, por 2, né? Vai ficar 200 vezes 300. Logo, essa área aí, pessoal, vai ser 2 vezes 3, 6, né? 6 com mais 1, 2, 3, 4 zeros. Nesse caso, 60.000 milímetros quadrados. Qual é o custo, então, dessa peça? 60.000 milímetros quadrados vezes o valor de R$ 2,00, né? Logo, o custo é de
120 mil reais. Nesse caso, gabarito no número 6, certo. Então, mais uma questão com conceito, né? Com conceito de geometria. Nesse caso, geometria plana. Geometria plana. Vamos ver tudo isso detalhado, tá? Lá mais para frente no nosso QAP falamos sobre área de quadrado, triângulo, trapézio, losango, circunferência. Importante. Vamos chegar lá, mas para essa questão precisaremos aí entender o que é a área. A área nada mais é que um espaço ocupado num plano. Por isso o nome da matéria é geometria plana. Geometria plana. Show de bola. Número 7. Lúcio, Breno, Cláudia e Denise abriram a loja virtual Lick, para a qual, no ato da abertura, Lúcio contribuiu com 10 mil reais. Então, ó, abertura da empresa Lick. Nós temos Lúcio com 10 mil. Breno com 15 mil, né? Cláudia com 12 mil. E, por fim, Denise com 13 mil, né? Ou seja, para abrir a empresa, pessoal, precisou-se, então, de 50 mil reais, não é isso? Ó? 10 com 15, 25. 25 com 25, 50, né? Show de bola. Esse é o valor para a abertura da empresa. A empresa foi aberta com 50 mil. Aí ele fala o seguinte: se o lucro foi obtido ao final do determinado mês, e esse lucro foi de 7 mil reais, então Cláudia terá um lucro superior a 1.700. Bom, para eu saber o lucro da Cláudia, eu preciso saber o percentual que Cláudia tem da empresa. E o percentual é com base no que eles investiram, né? Então, olha só. Se 50 mil equivale a 100% da empresa, Cláudia fez 12 mil, né? Isso equivale a X. Ou seja, 50 vezes X é igual a 12 mil vezes 100. Posso simplificar, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 zeros. 5x é igual a 120. Ou seja, x é igual a 120 sobre 5. Lembra daquele macetinho que eu te ensinei lá no início da aula? Se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, eu teria 240 sobre 10. Ou seja, Cláudia tem 24% da empresa. Ou seja, o lucro da Cláudia é de 7 mil vezes 0,24. Logo, o lucro da Cláudia é de R$ 1.680. Nesse caso, é superior? Negativo, professor. É inferior. Gabarito errado. Show de bola. Próxima questão, número 8. Não vou nem ler esse textão aqui, gente. Olha o que ele pediu. Caso se calculasse 1% de 12 milhões. 12 milhões são 6 zeros. Então, ó, 1% é 1 sobre 100, né? Vezes 12 milhões, tá? Esse D aqui é multiplicação, né?
Posso cortar esses zeros. O que sobra para a gente? 120 mil. Tá? E nesse caso, o resultado é 120 mil? Assim, gabarito certo na questão número 8. Show de bola, professor! Essa foi bananada. Essa talvez tenha sido a mais simples, né? Dessa nossa aula de razão e proporção. Não é mesmo? Trabalhar com porcentagem. Lembrando, pessoal, que porcentagem, já fizemos aí as questões do vinho, mas a porcentagem é a forma de escrever um número em fração. Esse número dividido por 100 ou decimal, né? Ou decimal. Tudo bem? Número 9. Vamos nessa. Uma pesquisa realizada com taxistas da cidade de São Paulo mostra que 40% deles conversam quando os passageiros iniciam o diálogo. Pois é, o resto abre a boca sem você estimular. A pesquisa revela também os assuntos que os motoristas gostam e o que procuram evitar. Então, gostam e aqui o que evitam. Com base no texto, julgue o próximo item. Considere que todos os entrevistados que responderam acerca dos assuntos que gostam, assuntos que gostam de conversar com seus passageiros, citaram apenas uma referência. Uma referência, então não tem referência repetida. E que 820 dos entrevistados preferem futebol ou problemas locais. Tudo bem? Então, futebol, 23%, problemas locais, 18%. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, eu poderia dizer o seguinte, que futebol equivale a 23%, problemas locais, 18%, né? Ou seja, isso aqui dá 41%. 41%. Ou seja, 41% equivale a 820, né? Pessoas, né? 100% é o X, né? Porque olha o que ele fala. Nesse caso, é correto afirmar que a pesquisa foi realizada entre mais de 2.500 taxistas. Então, vamos calcular aqui o total, né? Vamos ver se vai ser 2.500, né? Por isso que eu coloquei 100% para X. Então, nós vamos ter 41 vezes X é igual a 820 vezes 100. Então, X vale 820 vezes 100 dividido por 41. Perceba comigo, fera. 82 não é o dobro de 41? É assim, professor. Então, vamos dividir. 82 por 41, 2. Quantos zeros sobraram lá em cima? 1, 2, 3. Opa! Então, o total de taxistas são 2.000 e não 2.500. Então, é mais que 2.500? Não, gabarito errado. Show de bola? Beleza. Número 10. Ele deu aí o mesmo texto motivacional, mesma tabela. Infere-se da pesquisa que alguns dos motoristas entrevistados, quando perguntados a respeito de assuntos que gostam de evitar, assuntos que gostam de evitar, indicaram mais de um assunto entre os citados? Ele quer saber se indicaram mais de um assunto. Pessoal, para indicar mais de um assunto, isso significa que o percentual total excedeu 100%. Porque veja, se eu somar o que evitam, né? Se eu somar questões familiares, religião, política, piadas, isso aí é o total que eles gostam de evitar, né? Professor, perfeito. Então, se eu somar isso, 58% mais 30% mais 12% mais 11%, isso aqui vai dar. Bom, 58 com 12, 70, né? 70 com 30,
100. 100 com 11, 111%. Opa! Excedeu. Se excedeu, existiu, sim, algum taxista que repetiu algum assunto. Nesse caso, gabarito C de certo. Beleza, fera? Questão sobre tabela, questão que você precisa até um pouquinho de conhecimento de estatística básica, entender o que é aí variáveis. Então, nós temos aqui, ó, variáveis. Variáveis, que na estatística nós chamamos de variáveis aleatórias. Tranquilo, pessoal? Então, chegamos no final da nossa aula sobre porcentagem, razão e proporção. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Tamo junto, forte abraço. Valeu!